O Palmeiras teve o fechamento de temporada, ou quase fechamento, porque ainda faltam algumas rodadas de Campeonato Brasileiro, que se esperava depois de tudo que aconteceu, ou do que não aconteceu, da inação da sua diretoria, com as baixas, com as perdas importantes no elenco, e dos equívocos cometidos pelo seu treinador, somando também a algumas questões individuais que pesaram para essa eliminação. Então o vídeo de hoje vai falar dos problemas, dos erros, de tudo aquilo que o Palmeiras cometeu, do processo. Uma eliminação, salvo algumas exceções, por um lance de sorte, né, um golpe de azar, situações muito pontuais. Uma eliminação, geralmente, ela tem processos muito claros que culminam naquilo. E todo palmeirense vinha observando com muita preocupação o rumo que as coisas estavam tomando em 2023. E o pior aconteceu para o Palmeiras. A pressão vai aumentar, evidentemente, e nessa hora não é caçar bruxa. Mas no momento em que você vence, responsáveis são enaltecidos por isso. No momento em que a derrota não vem, é preciso apurar as responsabilidades e apontá-las. Não é caçar bruxa, não é ser resultadista. As pessoas falam, é muito fácil, né? É muito fácil, às vezes, a vida de quem critica o analista que se propõe a se debruçar em cima de um resultado do jogo. Porque aí o pessoal, às vezes, fala assim, um pessoal mais simplório. Ganhou, o vídeo é enaltecendo. Perdeu, o vídeo é detonando. Mas, gente, em qualquer lugar é assim. Em uma empresa, ganhou, você tem o bônus nas que fazem esse tipo de pagamento. Resultado bateu? Bônus. Coisa linda, todo mundo festejando. Não bateu? Não tem. E aí você vai entender por que aquela área não bateu a meta. Tem que trocar o cara, tem que trocar o gestor, tem que trocar todo mundo. É a vida, gente. Então hoje nós vamos falar de uma derrota e vamos ver as responsabilidades dessa derrota. E é bastante gente, tá? Até porque futebol é um esporte coletivo. Então, feita a introdução, peço aquele like bonito, gostosinho nessa sexta-feira. Eu sei que o palmeirense não tá muito afim nem de like, mas dá essa força aí, porque o vídeo vai se debruçar mesmo sobre os problemas desse ano do Palmeiras. Alguns a gente falou aqui. E nós vamos falar de Abel Ferreira, porque acho que é o momento de maior abalo nessa relação sempre muito intensa, pro bem, óbvio, entre Abel Ferreira e a torcida do Palmeiras. Deu um abalo. A gente percebe isso, rede social é um termômetro disso. Antes de tudo, antes de você dar o like, se inscrever, ativar o sininho, vai pro site do Aposta Ganha para dar aquela moral pra gente. A gente tá de olho aí na rodada do final de semana, jogos importantes, colocando na tela cotações para você. Por exemplo, nós vamos ter nesse sábado, esse jogo que você tá vendo aí, jogo bem importante, hein? Bem importante. Vasco e São Paulo, bem importante pelo risco de rebaixamento que o Vasco tá vivendo. Para mim, vitória do Vasco em São Januário. O Vasco acho que vai se recuperar da goleada que sofreu no domingo passado. São Paulo um pouco mais leve aí, depois do título da Copa do Brasil e das duas vitórias que teve logo em sequência. Vai no site do Aposta Ganha, confere essa cotação, dos outros jogos da rodada, faz a sua fezinha com responsabilidade, link no primeiro comentário deste vídeo. QR Code aqui, MSA, estou apresentando para você uma mentoria que vai te ensinar como trabalhar com o mercado digital, como fazer o impulsionamento de um anúncio, tráfego orgânico, tráfego pago, como vender produtos pela internet, ser um revendedor de grandes empresas pela internet, produtos que têm muita demanda, e aí você faz isso tudo online, da sua casa, manda o link de pagamento para o cliente, pega a sua comissão, o cliente recebe o produto, a empresa entrega para ele, fica responsável pela logística, tudo isso o MSA te ensina a ter aí um ganho extra, ou até mesmo, né, uma renda principal. Muita gente entrou de cabeça nesse mercado de afiliados e está seguindo a vida assim. Link do MSA, que vai te oferecer esse treinamento para você entender as técnicas de venda. Você que já tem uma empresa, um negócio, um pequeno comércio, ou você que é prestador de serviço, quer divulgar isso pela internet, não sabe como fazer o tráfego, já ouviu falar muito. Tem gente no MSA para te ensinar isso, gente com resultado no mercado. Clica no link que eu deixo na descrição ou aponta a câmera para o QR Code e adquirindo o MSA comigo, você vai ter a área de membros exclusiva da Paola Colaro, que vai ser um suporte a mais, suporte além do suporte nativo do MSA, e você vai ter também diretamente com ela o contato para tirar dúvidas. É só para quem compra com a gente. É um plus para quem compra com a gente. QR Code na tela, link na descrição. MSA é um ensinamento. Você vai estudar, aprender o tráfego pago e vai decolar. Bom, quando começam os problemas do Palmeiras 2023?
começam na desmontagem do elenco, porque ninguém perde Scarpa e Danilo sem trazer reposição à altura e fica impune. Obviamente que isso traria problemas e ao longo de toda a temporada esse foi um debate presente no âmbito palmeirense, no âmbito digital palmeirense, principalmente que é onde se travam os debates hoje. Olha, tem que ter reforço, tem que chegar peça, vai faltar peça. O time titular ainda é forte e competitivo sem eles, mas vai faltar, porque vai chegar Libertadores, o brasileiro é longo, tem Copa do Brasil, o negócio vai afunilar, vai faltar, e faltou. E o Abel muitas vezes cobrou, aí ele ia até certo ponto na cobrança e recuava, porque dependendo do tom a coisa poderia virar uma crise institucional, então o Abel sabia que ele tinha que cobrar, mas existia um limite para fazer essa cobrança, compreensível. A torcida cobrou muito, a imprensa falou bastante sobre esse assunto, mas o Palmeiras adotou uma estratégia de investimento mais comedido. O Palmeiras vai contratar um sofrimento para contratar depois o Richard Rios, que fez um bom campeonato paulista pelo Guarani. O Arthur foi um cara muito pedido, muito insistido pelo Abel, mas se você observar, esses jogadores que chegaram não chegaram para mudar de maneira definitiva o patamar do Palmeiras. Não houve contratações no nível dos que saíram. Eu sei que às vezes é difícil você repor um cara que saiu no mesmo nível, mas pelo menos tentar se aproximar disso. O Palmeiras não chegou próximo disso, em termos de qualidade, para suprir as ausências que teve. Então, você olha o mercado do futebol hoje, com investimentos muito altos, gente gastando, né? O Flamengo que fracassou na temporada, mas é um clube que gasta muito, contrata demais. Você vê o Atlético Mineiro com algum fôlego para investimento. Você viu o Botafogo esse ano investindo, indo lá. O Tiquinho machucou, ele pegou um Diego Costa. Tudo bem, um contrato curto de 6 meses, mas ele pegou um cara, né, de um nível muito bom, testado internacionalmente. O Palmeiras não fez por uma realidade financeira, por uma opção. Tem torcedor do Palmeiras que é desconfiado, que diz que o clube não revela necessariamente toda a sua verdade sobre o aspecto financeiro. Eu não creio nisso. Mas o Palmeiras foi para uma linha de enxugar, porque houve um investimento mais pesado nos últimos anos, e de tentar equilibrar um pouquinho esse ano. Não, a gente pisou fundo no acelerador lá atrás, esse ano a gente resolveu pisar um pouquinho no freio. Mas isso cobra um preço esportivo. O Palmeiras vai fechar o ano com uma conquista de campeonato paulista, ok, né? Meio que protocolar, era o que se esperava, é o elenco mais forte do estado, tem o investimento mais pesado do estado. Mesmo assim, né, teve um perrenguezinho no primeiro jogo ali com a Água Santa, mas depois passou o carro no Allianz. E com uma Supercopa do Brasil, ok, é um confronto que abre temporada, jogo único, ganhou do Flamengo, é um título que é importante para abrir a temporada, não muda o patamar da temporada, mas pô, é muito melhor ganhar do que perder e só. É pouco. Na era Abel Ferreira é a temporada onde o time vai ganhar menos. E você interligar as coisas tem sentido. Perdeu caras, não trouxe, teimosia, pagou o preço. É isso. Então, para mim, é a primeira questão. Aliás, essa é uma questão que recai sobre os ombros da presidente, a Leila Pereira, que me parece não entender o que é o sentimento de um torcedor de futebol depois de uma derrota, depois de uma eliminação. A postagem que ela fez ontem, logo depois do jogo, colocando o escudo do Palmeiras e dizendo alguma coisa assim como, a vida continua, avante palestra, vamos que vamos, é num tom totalmente inapropriado para aquele momento. Aquele momento, ou você presta uma mensagem de solidariedade para o torcedor, ou porque isso aí é vender que não, tá tudo bem, fomos eliminados da Libertadores, mas beleza, a vida segue. Não é, o torcedor tá machucado, o torcedor tá chateado, o torcedor tá irritado porque ele foi apontando os problemas, ele foi mostrando os riscos ao longo do ano e ninguém parecia ouvir, e a presidente do Palmeiras não parecia disposta a ouvir. Olha, tem que reforçar, tem que buscar no mesmo nível, vai faltar peça pro Abel, o próprio Abel dizendo uma vez ou outra em coletiva sobre isso, e aí a presidente toca, vamos assim, porque vai dar, nós vamos assim porque dá, porque a gente é o Palmeiras, e não deu. Então nessa hora, ou você entende a dor do torcedor, ou você pede desculpas, o que eu acho que a presidente não fará. Poxa, a gente realmente deveria ter sido mais agressivo, a gente correu um risco muito alto, vamos mudar essa política pro ano que vem. Ou você fecha a casinha, que eu acho que é o melhor para fazer nessa hora, não fala nenhuma coisa nem outra. O torcedor tá de cabeça quente, não é o momento,
Para alguns vai soar até como deboche. Pô, olha só, nós estamos aqui sofrendo, é presidente com esse ar de que tá tudo bem. Pô, tá tirando a gente. Fecha a casinha. Presidente, a senhora tem uma certa experiência do futebol, mas talvez não tão grande assim para perceber. Então, vai um conselho. Em momentos como esse, o torcedor tá dolorido. Fecha a casinha, presidente. Sua postagem não foi legal. Passou uma sensação, e pode não ter sido a sensação que a senhora quis passar, mas passou uma sensação de tô de boa. Caímos na semifinal da Libertadores, mas estou de boa. Não é para ficar de boa porque o Palmeiras poderia ter feito uma preparação melhor para a temporada, poderia ter se planejado melhor e caiu para um adversário inferior. Não é que o Palmeiras caiu para o Real Madrid das Américas, não. O Palmeiras caiu para o Boca, experiente, cascudo, malandro, gigantão, 6 Libertadores, mas inferior. Tecnicamente, o time que tem um Barco, que é um menino muito talentoso, tem um Cavani que é experiente, ontem foi lá e brocou, tem um goleiro pegador de pênalti, mas que falhou no gol do Piquerez no tempo normal, é um goleiro para pênalti, mas não é um goleiro espetacular. Tem mais nada. Boca é isso aí. E o Palmeiras caiu para esse time. Então, irrita? Claro que irrita. O time que empatou 6 jogos seguidos na Libertadores. Pô. Empatou o mata-mata inteiro, só empatou pênalti, empatou pênalti. Porra, é claro que o torcedor tá irritado. Então, nessa hora, presidente, fecha a casinha. Deixa o torcedor lamber as feridas dele, não atrapalha esse processo. Acho que a presidente foi infeliz nisso aí. Eu acho que a presidente do Palmeiras, ninguém erra como um todo, ninguém acerta tudo, como eu sempre digo aqui. Eu acho que, por exemplo, alguns vão dizer, essa pressão toda que ela está sofrendo é porque ela comprou a briga com as organizadas. E eu acho que comprar briga com a organizada, se a organizada não estiver com a razão, eu acho que é algo corajoso e que deve ser enaltecido. Mas as críticas que a presidente está sofrendo não são apenas por isso. Tem uma arquibancada que se volta contra ela facilmente por isso? Tem, né? Que é a parte lá da organizada. Mas é a torcida do Palmeiras como um todo. Vai muito além da organizada, da principal organizada do clube, a insatisfação com a postura da presidente do Palmeiras. Vai bem além. Então, se alguém quiser reduzir esse debate, a gente consegue de pronto rebater esse argumento. Não é. Ela não está sendo criticada só pela organizada com quem ela rompeu. É pela torcida como um todo. A postagem de ontem foi muito infeliz. Tá? Algumas falas, enfim. O presidente precisa entender melhor o que representa cada fala, cada postagem, cada atitude dela. Quem dirige um clube de futebol está dirigindo paixão. Está dirigindo finança, orçamento, balanço, superávit, tudo isso. Mas está dirigindo sentimento. Então, quando você lida com sentimento, você precisa ser muito habilidoso. E a presidente do Palmeiras ainda peca um pouco nesse aspecto. O Palmeiras foi eliminado porque gastou dinheiro no avião. Gente, calma. Sim, o avião é do bolso da presidente. As pessoas, pelo fato da presidente ter patrocinado o clube durante tantos anos com a empresa dela, a gente precisa entender que CPF é uma coisa, CNPJ é outra. Sim, o caixa do Palmeiras é um, o caixa da patrocinadora é outro, o caixa da presidente é outro. O avião é algo do CPF da presidente. Ela mesma disse isso. Não é com o recurso do Palmeiras, é com o recurso dela. Para contratar jogadores, ela utilizaria o caixa do clube e não o dinheiro pessoal, até porque o Palmeiras já teve problemas com isso, com a Receita Federal, com contratação de jogador, via patrocínio, depois precisou pagar uma multa alta por isso, então não pode haver essa confusão. Né? Do ponto de vista tributário, isso é um problema. Então, assim, não é um avião, sabe? Acho que o grande problema não foi o avião. O grande problema foi como a presidente do Palmeiras lidou com as críticas. Acho que a presidente do Palmeiras, naquele momento, deveria ser mais elucidativa. Vou explicar. A galera tá fazendo uma confusão com o dinheiro do clube, o meu dinheiro, né? Por que não contratou e comprou o avião? Mas quem comprou o avião fui eu, não foi o Palmeiras. Então eu vou desenhar pra galera aqui, eu vou explicar numa boa. Mas ela resolveu partir pra ironia, pro deboche, e só piora. Quando os resultados não vêm, presidente, conselho, fecha a casinha. Bom, individualmente, alguns jogadores do Palmeiras caíram esse ano. O Veiga não é sombra do que foi. E aí eu não sei se a convocação foi a causa. Eu não sei. Mas é muito fácil estabelecer o marco temporal disso aí. Pós-seleção brasileira, o Veiga caiu demais. Eu não sei se é a causa. Mas a linha do tempo está traçada, está óbvia. Veiga faz uma temporada abaixo. Rony faz uma temporada abaixo.
Teve seleção no meio do caminho também, mas eu acho que como um todo o ano do Rony é ruim. O Rony não deixa de se entregar, o Rony não deixa de lutar. O Rony quase fez um gol de bicicleta ontem, aos 47 do segundo tempo, seria um negócio antológico. Mas é um jogador que a gente sabe que tem um teto técnico. A gente sabe, o torcedor do Palmeiras sabe. Então o torcedor do Palmeiras viu o time perder Scarpa, não repor, perder Danilo, não repor, ver algumas peças importantes caírem de produção sem haver reposição. E aí, como é que faz? Mesmo assim, o time foi sempre finalista da Libertadores, muito pela força do Palmeiras hoje, muito por esse investimento que fez nesses anos todos, muito pela competência do Abel, que errou muito, eu estou deixando para o final falar do Abel, que é um dos grandes responsáveis pela eliminação, mas foi um dos grandes responsáveis por colocar o Palmeiras na semifinal também. Ah, isso vai isentar o Abel de culpa pelo que aconteceu agora? Não, estou só fazendo um registro aqui. Mas individualmente, o Palmeiras também teve quedas importantes de jogadores nesse ano. As que mais me chamam a atenção, Veiga e Rony. Gabriel Menino também fez um ano ruim, fez uma semifinal ruim. Gabriel Menino foi mal, por exemplo, nos 2 jogos contra o Boca e permaneceu bastante tempo em campo, diga-se de passagem. Então, individualmente, o Palmeiras também... Ah, mas isso... O Dudu machucou e também não estava fazendo um ano brilhante. Abaixo do que já foi. Ah, os problemas de elenco geram isso? Eu acho que sim, eu acho que atrapalham esse processo. Porque quando você tem um jogador em má fase e você não tem uma reposição para ele, ou você não tem uma alternativa no banco para que esse cara mude o seu posicionamento ou a sua função em campo, você vai ter que insistir naquilo ali, isso vai atrapalhar também o processo do jogador na temporada. Mas nós vamos falar de Abel Ferreira sobre essa eliminação. Ao longo da temporada, eu acho que o Abel conseguiu fazer... Não foi um ano brilhante, o Palmeiras cai para o São Paulo na Copa do Brasil, da maneira que caiu, dura. A distância para o Botafogo fica muito grande, o Palmeiras perde muitos pontos, deixa muitos pontos pelo caminho no Campeonato Brasileiro, mas ok, ele chega, mesmo precisando assim, tá difícil, cara, o elenco tá curto. Mas mesmo assim, ele chegou numa semifinal de Libertadores, então isso é um mérito, claro que é. Ele perdeu o Dudu. Justamente no momento mais agudo da Libertadores. Isso é um problema? É. Isso dificulta os planos? Sim, dificulta. Mas como ele mesmo diz, ele está lá para encontrar soluções. Ele bate no peito e ontem fez isso de novo para dizer, eu sou o treinador dessa equipe, eu tenho que descobrir, eu sei o que é melhor para essa equipe, eu conheço todos os jogadores melhor do que ninguém, então, se ele mesmo enaltece esse fato, ele precisa ser cobrado quando não encontra soluções. E pior, eu acho que o Abel fez algo pior do que simplesmente não encontrar as soluções para a semifinal e para reposição, para solucionar a perda do Dudu. Pior do que isso foi o Abel errar na sua primeira tentativa inicial de montar um time sem o Dudu e persistir nesse equívoco. Isso foi grave. E eu não quero, obviamente, ser desrespeitoso, mas isso eu acho que está um degrau acima da teimosia. Eu acho que isso está num degrau, sei lá, de falta de leitura, e eu acho difícil, né, colar isso no Abel, porque o Abel me parece um cara inteligente. Me parece demais, um cara conhecedor de futebol, me parece um cara esperto, observador, mas olha, se não foi teimosia, só pode ter sido isso, para esse confronto contra o Boca. Ele repetir ontem uma escalação que ofensivamente foi muito frágil na Bombonera, quando o Palmeiras precisava ser ofensivo no Allianz Parque, é muito grave. Tem gente que acredita que o Abel fez isso para provar o seu ponto, para mostrar que estava certo. Eu não acredito e nem quero acreditar que um treinador vencedor como o Abel, esse cara ganhou 2 Libertadores da América no Palmeiras. Esse cara é vencedor, esse cara é o maior treinador da história desse clube. 2 Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil, o cara ganhou praticamente tudo. Faz um trabalho revolucionário do Palmeiras, ele mudou o patamar do Palmeiras. O Palmeiras hoje é uma potência da América do Sul, muito por causa do Abel Ferreira. Eu não quero acreditar que um treinador vitorioso, que ganhou tanto, que chegou no patamar que chegou, tenha colocado em risco e perdido uma classificação numa semifinal de Libertadores apenas para provar para toda uma coletividade que ele estava certo. Se foi isso, nunca saberemos. O que se passou na cabeça do Abel, a gente não tem como adivinhar.
a gente tem como desconfiar. E a gente tem como enxergar o resultado final. Seja qual for a motivação, o resultado final foi a insistência num erro grave de escalação. Não funcionou. O Palmeiras ontem precisava de mobilidade, abrir a zaga do Boca, jogadores rápidos, agudos, mudar o sistema do primeiro tempo. E quando isso acontece finalmente no segundo tempo, quando o Abel já não tinha mais como segurar a sua ideia inicial, o Palmeiras cresce muito de produção. O Abel usa como defesa ontem a quantidade de finalizações na comparação entre Palmeiras e Boca e cita até o primeiro tempo. As chances efetivas, reais que o Palmeiras teve no jogo foram a partir do segundo tempo. Primeiro tempo é chute do Gabriel Menino para fora, é cabeçada do Rony para fora. Segundo tempo não, o Palmeiras tabela, o Palmeiras cria, o Palmeiras entra tocando na área, o Palmeiras bota o Romero para trabalhar com os meninos, com Endrick e Kevin. E aí a gente tem que falar do trabalho do Abel Ferreira com a garotada do Palmeiras. Eu não acho que o Abel... Fiz vídeo já no canal sobre isso meses atrás. Eu não acho que o Abel persiga jogadores da base. Eu não acho, por exemplo, que o Abel deixe de escalar o Endrick simplesmente por não gostar do Endrick, por ter alguma falta de simpatia pelo Endrick. Eu não acredito. Eu acho que ele tem motivos do dia a dia e do treinamento que ele vê, né, que ele comanda diariamente para respaldar a sua decisão. Ao mesmo tempo, acho que o Abel tem uma dificuldade de lançar meninos no time. Eu acho que não me parece, olhando o trabalho do Abel, olhando as escalações do Abel, as decisões do Abel e as falas do Abel, não me parece que a ideia central seja ter garotos conduzindo o time. O Abel, e tem muito treinador que é assim, que tem uma predileção por atletas mais experientes. O problema é quando você, olha a equação aqui, olha a tempestade. Você perde jogadores experientes importantes, não contrata, os experientes que ficaram estão rendendo mal e a garotada está dando seta para ultrapassar. E aí o que você faz? Você segura a garotada. Para mim foi um erro do Abel esse ano. Para mim o Endrick começou a temporada oscilante, ele teve minutos no Campeonato Paulista, era natural, ele tinha acabado de subir para o profissional, ele ia sentir a pressão, a cobrança, a diferença física, porque ele tem só 16 anos, diferença de nível de enfrentamento, era normal. Mas ao longo da temporada, isso com sequência, com minutos, com confiança, com apoio, e com a qualidade que o Endrick tem, óbvio, ninguém é vendido para o Real Madrid tão cedo sem ter qualidade. Isso naturalmente ia se ajustando. Mas esse processo ficou atrapalhado. Não que o Abel tenha que ter como preocupação inicial o desenvolvimento do Endrick. O que ele precisa ter como prioridade é o desenvolvimento do time, com ou sem Endrick. Mas nesse momento específico da temporada, principalmente depois da lesão do Dudu, era uma... Cara, essa era uma obrigação, era quase que um imperativo. Tem que ter o Endrick nesse time. Não dá para colocar o Endrick, acho que até pior. Me soou, assim, me bateu mal. Pior do que colocar o Endrick apenas no segundo tempo ontem. Colocar o Endrick aos 48,5 do segundo tempo na Bombonera. O Abel errou. Endrick aos 48,5. O Endrick entra no finalzinho também no derby contra o Corinthians e quase dá a vitória ao Palmeiras. Os sinais estavam gritando, acho que desde o derby, que era próximo do primeiro jogo com o Boca, estava gritando: Abel, o Endrick vai ser esse cara para abrir defesa adversária. Os meninos entraram ontem e arrumaram um monte de cartão amarelo pro Boca. O Rojo tomou 2 amarelos, o Fabra tomou um amarelo, o Figal tomou um amarelo, tudo com os meninos entrando, tirando a defesa do Boca do lugar. Algo que o Abel já deveria ter feito na Bombonera do segundo tempo, que dirá ontem. Era para começar a escalação com os meninos, ou pelo menos com o Endrick. Abrindo o Rony, deixando o Endrick por dentro. E aí, quando o Abel é perguntado sobre isso, sobre a entrada dos meninos, algumas declarações do Abel na coletiva, vocês sabem o que eu penso sobre o Abel, né? Eu acho que o Abel tem uma veia vitoriosa, competitiva, que me agrada. Eu gostaria de ter o Abel no meu time, óbvio, mesmo com todo esse pacote problemático. Mas caramba, assim, o que custava dizer? Os garotos mudaram o jogo. Ontem era pra reconhecer isso na coletiva, mas não, foi a alteração tática que eu fiz. Tá. Então, vamos lá, não foram os meninos? Foi a alteração tática que você fez? Tardiamente. Essa alteração tática já deveria ter sido feita na escalação do jogo de ontem. Repetiu que não deu certo na Bombonera
por qual motivo? Quando perguntado sobre teimosia, para explicar, a coletiva é para isso. Porque a gente não pode chegar aqui e criticar o treinador sem entender o que ele está pensando. Por isso que existe a coletiva. Para a gente saber as ideias do treinador. Tá bom, ele teve aquela ideia. Eu discordo, mas vamos entender o racional disso? Vamos ouvir o treinador. Quando ele tem a oportunidade de fazer isso, ele foge da pergunta. A pergunta foi feita. Vamos tentar entender. Explica, Abel, por favor. Por que você repetiu uma estratégia? Por que você confiava que uma estratégia que não deu certo na Bombonera daria certo ontem? O Abel fugiu todas as vezes que perguntado sobre o assunto. Quando o Paulo Massini fez a pergunta para ele, uma pergunta muito mal criadamente respondida em Buenos Aires, e ontem fez uma outra pergunta num excelente nível. Eu sou ouvinte, nunca cruzei com o Paulo Massini. Sou ouvinte e espectador do Paulo Massini há muitos anos, desde os tempos que ele comentava jogo na Rádio CBN, tinha ele, o Mário Marra, o saudoso Deva Pascovitch, era um timaço da CBN São Paulo, e o Massini já dava um show de comentários lá. Hoje ele está no Band Esportes, participa de um programa lá na hora do almoço. É um cara, é palmeirense, é um cara super respeitoso, equilibrado, conhecedor de futebol. Foi para debater num alto nível. O Abel respondeu num nível muito abaixo. O Abel empobreceu o debate naquele momento contra um cara que foi na bola. Não adianta você também chegar e dizer que o nível da imprensa é baixo. Quando veio uma pergunta de alto nível, o treinador se comportou da maneira como o Abel se comportou e fugiu do tema. Não, vocês sabem quem é que treina essa equipe? Sou eu. Você sabe quem conhece melhor esses jogadores? Sou eu. Tá bom. Então, baseado nesse teu vasto conhecimento do grupo, do elenco, de 3 anos de trabalho, me explica por que você apostou numa estratégia tão equivocada. Ele não me explicou. E não reconheceu que os meninos entraram para mudar o jogo. Gente, o Kevin bateu pênalti. O Kevin é um menino. O Kevin bateu pênalti. Teve jogador experiente que não bateu. Teve jogador rodado que não bateu. O Kevin bateu pênalti e botou a cara na zona mista depois do jogo. Isso é importante destacar. Eu acho que o que fica desse ano é uma teimosia. Eu não sei se é teimosia, disse aqui, não sei. Mas uma repetição de erros do Abel, em comum, porque o Abel, ele muito mais acertou do que errou nessa passagem pelo Palmeiras. Mas errou demais nessa reta final de 2023, principalmente depois da lesão do Dudu. E pouca fé nos meninos. Cara, o Abel é o que você tem hoje. É Luiz Guilherme, é Kevin, é Hendrick, é John, porque não veio contratação, não veio reposição, não veio reforço. E os poucos que chegaram, o Arthur chegou, não mudou o panorama. O Veiga caiu de produção, o Rony caiu de produção, o Dudu machucou. São eles. E o Abel foi até o último instante resistindo em colocar os meninos para jogar. Um erro grave. Você precisa jogar com as armas que tem. E quando você quer outras armas e não as tem, o que me sobrou? Essa aqui? Beleza, é com ela que eu vou. Eu vou aprender, eu vou treinar, usar isso aqui e vou pro pau. O Abel não quis fazer isso, o Abel não quis. O Abel, por convicções, por teimosia talvez, sei lá por quê, o Abel não quis usar as alternativas que eram os meninos. Quando quis já era tarde demais, não deu tempo. E não reconheceu que os meninos entraram e mudaram o ambiente do jogo, mudaram o panorama do jogo no segundo tempo. Achei muito ruim, de novo, a postura do Abel Ferreira. Ontem ele botou o Flaco Lopes também. O Flaco Lopes não tocou na bola. O Kevin mudou o jogo. O Hendrick mudou o jogo. O Luiz Guilherme também entrou bem. O Flaco Lopes não tocou na bola. E o Abel, obviamente, que não vai falar sobre isso na coletiva. Já teve jogo nessa reta final de campeonato brasileiro, depois da lesão do Dudu, que ele colocou o Flaco Lopes no lugar do Hendrick. Ao invés de colocar o Hendrick. A opção prioritária dele, não. Flaco Lopes. Difícil, né, cara? Difícil. Então, para fechar, todas as vezes que o Abel usou essa formação deu errado. Todas. Ele insistiu. E ele tem que pagar o preço. Ele é o responsável pela derrota. Ele tem que receber as críticas nesse momento. Ele foi muito mal. Mas muito mal. O que prova que ele não é infalível. Mas também não é uma porcaria agora. Ah, ele tem que sair do Palmeiras. O ciclo acabou. Cara, discordo assim frontalmente disso. Frontalmente. Num trabalho tão longo, você vai ter boas temporadas, temporadas ruins. A conta não é só dele. Comecei falando da diretoria, comecei falando da falta de reforços, comecei falando do elenco curto, falei de jogadores que caíram de produção. É uma soma, dificilmente tem um único fator que explica resultado ruim no futebol. Mas muito difícil. É uma construção. Mas ele colocou o tijolo final da construção.
Ficou tudo ruim, mas ele ainda poderia salvar um pouco essa temporada. Ele ainda poderia ter tomado uma decisão melhor. Ele ainda tinha um último remedinho. Acabou o estoque, a farmácia ficou sem, mas tinha um comprimidozinho lá para botar os meninos, ele não botou. Então ele também erra gravemente nessa eliminação. Mas é ainda o melhor trabalho que temos no futebol brasileiro de 2020 para cá. É óbvio que não acabou o ciclo do Abel. É óbvio que ele ainda tem muito a dar ao Palmeiras. Mas ele vai precisar se corrigir nesse aspecto. O Abel tem duas questões para trabalhar como treinador de futebol. Seu temperamento. Muitas vezes colocaram o Abel como o único cara que faz isso no Brasil e é uma injustiça, porque ele não é o único, mas ele exagera, né? Então eu não gosto desse argumento, eu acho pobre, eu acho fanatismo apenas. Ah, mas vocês não falam do outro. Claro que falamos. Ah, mas e o outro também faz. Tá, e o outro também faz e ok, aí a gente pode continuar errando porque os outros erram também. Acho rasíssimo, acho pouco profundo esse pensamento. Muito apaixonado. E eu não trato tanto com paixão aqui. E acho que o Abel tem que melhorar. Não vou nem falar de postura em coletiva, porque isso aí, cara, isso aí eu acho que vai até um pouco além do aspecto profissional. Isso aí é lado humano, isso aí é gentileza, é como você encara a vida, é como você respeita o próximo, sabe? Isso aí é de valores e eu acho que o Abel precisa também rever um pouco isso, mas não quero nem entrar nesse aspecto porque ele é até meio agressivo. O Abel precisa melhorar, assim, reconhecer quando erra. Rever rapidamente uma decisão errada. Porque você insistir numa decisão que está se mostrando errada apenas para provar o teu ponto te diminui como profissional. As pessoas estão mostrando para você, Abel, o campo está mostrando. No caso do treinador do futebol, o campo berra, o campo grita para o treinador, tá errado, professor. E o Abel insistiu, o Abel, não tá errado. Eu vou mostrar que não tá errado. E o Abel se ferrou. Ele ainda é relativamente jovem. Esse tipo de coisa, esse tipo de situação vai criando casca no cara, vai dando experiência pro cara. O Abel não é caso perdido, o Abel não tem que sair do Palmeiras, não tem que ser expulso do Palmeiras. Grande parte da torcida do Palmeiras que ainda tá irritada, depois essa coisa obviamente que vai se acomodar, vai diminuir. Mas o Abel é um profissional que erra. Ele não é perfeito, ele é ótimo, ele é acima da média, ele é o melhor que temos no futebol brasileiro, na minha opinião. Continua sendo, mas ele erra. E ele precisa não só... Antes de reconhecer o erro, ele precisa enxergar o erro. É muito difícil também, né, cara? Quando o cara erra, o mundo tá dizendo pra ele, ele continua batendo no peito. Não, errei nada. Porra, fica difícil, né? Pra que caminho esse profissional vai? Se ele não reconhece, ele não enxerga o próprio erro, ele não vê que tá errando, ele vai pro abismo. Você tá indo pro abismo, cara, vai cair. Ó, o penhasco aí, você vai cair. E o cara continua indo. Cara, claro que ele vai cair. Tá todo mundo avisando, ele tá achando que não. Ele tá brigando com a lei da gravidade, ele vai cair. Então, acho que é o grande ensinamento que 2023 deixa pro Abel Ferreira. É importante ter ideias, é importante ter convicção, é importante ser fiel a elas. Ontem mesmo eu fiz um vídeo enaltecendo o fato do Fernando Diniz ser muito fiel à sua proposta de jogo. Ganhando ou perdendo, ele tem uma ideia, mas você precisa adaptar isso. O Diniz até aprendeu um pouco isso. O Diniz do chutão, do evitar chutão a qualquer custo, que botava o zagueiro nessa situação e entregava gol aos 46 do segundo tempo pro adversário, não é mais esse Diniz. E o Abel pode deixar de ser esse lado ruim, esse Abel ruim que nós vimos na semifinal da Libertadores, entendendo o processo que aconteceu, entendendo exatamente onde errou e reconhecendo. Não quer reconhecer publicamente? Tá, né? Nem todo profissional faz essa autocrítica externamente. Que faça isso lá dentro, que faça isso com a sua comissão técnica, porque só isso, só a revisão de alguns posicionamentos faz você crescer como profissional. Se você briga com a verdade, você vai dar com a cara no muro ou vai cair no penhasco, né? No exemplo que eu dei. Vai cair! O cara continua indo. Vai cair! Cai, se estrepa. Isso acontece com todo mundo. Eu já vi acontecer com tanta gente. Bom, vídeo tá feito nesta sexta-feira. O que você pensa da eliminação do Palmeiras? Quais são os maiores culpados, na sua opinião? Com quem você tá mais na bronca? E quem ganha essa final, hein? Fluminense ou Boca? Eu acho Fluminense favorito, mas, porra, é o Boca. Ah, eu tenho que falar de um negócio. Se eu fizesse o vídeo e não falasse disso, seria um erro gravíssimo. Como é que o Andrés Matonte do Uruguai me dá 5 minutos de acréscimo? Cara, assim, é uma sacanagem. A Conmebol, a arbitragem na Conmebol, assim, ela beira sacanagem. Eu me sinto sacaneado.
Eu me sinto o cara passando a mão na minha bunda. Eu vi 20 minutos quase de paralisação. O Rojo fazendo cera, falta e sendo expulso e murrinhando pra sair do campo. O Fabra se jogando na área pra fazer cera. O Cavani tomou uma bolada no braço. Caiu do campo como se tivesse desmaiado de barriga pro chão. Parecia que tava morto. Era uma bolada no braço. E ganhando e cozinhando o jogo. E o cara me dá 5 minutos de acréscimo. Pô, vou ter que falar um palavrão. Isso é putaria. Isso aí que o Andrés Matonte fez ontem é putaria, é absurdo. Porra, os 50 minutos estava virando com o cronômetro para 50, o Palmeiras estava atacando pela direita, ele estava desesperado, eu narrei isso na hora, eu vi isso na hora e falei lá no YouTube da TNT Sports, ele estava desesperado para botar um apito na boca para acabar o jogo com 50. Desesperado. Cara, é uma sacanagem. Ah, o Palmeiras foi eliminado por isso? Não foi, mas também não podemos excluir isso da conta não. 5 de acréscimo num jogo como ontem, com Boca murrinhando, cozinhando o segundo tempo inteiro. Porra, é sacanagem. Fluminense que abre o olho. Isso não vai se resolver. Eu não confio nos árbitros da Conmebol para resolver essa questão de cera. Não confio. Porque eles se borram todo pro Boca, eles se borram todo pro River. A gente sabe como funciona. A gente sabe o poder que o Boca tem. Eles se borram. O Boca tá tomando pressão, pode ser eliminado, pelo amor de Deus, eu tenho que acabar isso aqui. Se eu prometi 50, com 49 e 58 eu tenho que estar com o apito na boca. Aconteça o que acontecer, se o cara estiver finalizando a bola pro gol, eu vou acabar o jogo. Porra, piada, desrespeito. Além que você paga 90 minutos pra ver 60, 70 de bola rolando. Mas nem digo isso porque isso é uma variável do jogo. Enquanto não tiver o cronômetro lá pra parar, tudo bem, a gente tá sujeito a isso. Mas pô, dá 5 minutos, é brincadeira. E a Conmebol finge que não tá nada acontecendo. Tá tudo limpo, tá tudo normal. Grande arbitragem do Andrés Matonte. Sacanagem. Putaria o que fez o árbitro ontem. Sacanagem. Tá feito o vídeo. Boa sexta-feira pra todo mundo. Like se você ficou até o final. Ficou grande, hein? Muito assunto. Uma eliminação de um Palmeiras numa semifinal. Tem muita coisa pra falar mesmo. Espero que o vídeo tenha abordado todos os pontos. Se faltou algum, deixa nos comentários aqui. Juízo. Tchau.